Alguém pode perder uma eleição presidencial no Brasil, nunca ser eleito diretamente pelo povo e mesmo assim passar 15 anos seguidamente no poder? Pode. Esse foi o caso de Getúlio Vargas em 1930, quando ele acabou perdendo a eleição de 1930 e depois vai chegar no poder e ficar longamente governando o Brasil naquilo que ficou conhecido como Era Vargas, de 1930 até 1945. Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse período excepcional da história brasileira, aonde Getúlio Vargas conseguiu, sem ter ganhado nenhuma eleição feita pelo povo, onde o povo votou diretamente nele, mas conseguiu ficar no poder por 15 anos. A Era Vargas pode ser dividida em 3 períodos muito fácil de compreender. No caso, o governo provisório, que vai de 1930 até 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 37, e o Estado Novo, ou, no caso, quando ele implantou uma ditadura aí no Brasil de 1937 até 1945, quando vai ser retirado do poder. Mas por que é que Getúlio, sem ter ganhado nenhuma dessas eleições que deveriam ter ocorrido durante esse período, ele consegue ficar no poder, se perpetuando no poder durante 15 anos? Primeiro, vamos para o momento em que nós temos o fim da República Velha, ou seja, quando Getúlio chega no poder em 1930. É importante para vocês que estão começando a estudar agora compreender o cenário da década de 20. Esse cenário aí aonde as forças políticas no Brasil estão sendo pressionadas por movimentos, por mudanças do eixo econômico e político brasileiro. Aquela velha política do café com leite começa a se desestruturar, embora tivesse ainda muita força. Nós temos, por exemplo, na década de 20, os movimentos tenentistas. Nós temos também nesse período a fundação do Partido Comunista no Brasil. Nós temos aí que lembrar que a situação de boa parte da população brasileira não era fácil. Muitas pessoas viviam com extrema dificuldade. Essas pessoas vão reivindicar uma condição de vida melhor. Temos que lembrar, por exemplo, do voto do cabresto, da questão do voto ser aberto. E é claro que você tinha troca de favores e conchavos, então grupos e líderes políticos muitas vezes se queixam de não chegar no poder no Brasil, e aí começa, por exemplo, algumas rupturas, como, por exemplo, em 1926, no Partido Republicano Paulista, onde membros desse partido, inclusive, vão começar a formar um novo partido, o Partido Democrata, ou seja, você tem uma cisão, uma ruptura, ainda na década de 20, enfraquecendo esse partido, embora ele fosse hegemônico ainda. Mas é muito importante também vocês compreenderem o seguinte. Claro que a eleição, como já foi falado, ela foi em 1930. Mas em 1929 nós temos a grande crise econômica que começa nos Estados Unidos e se alastra simplesmente para o mundo todo. Nesse caso, é claro que vai se abater sobre o Brasil vai sentir bastante essa crise. O principal produto brasileiro, adivinha qual era? Claro que vocês sabem, o café. E o café, como vocês sabem, não é um produto de necessidade, ele não é vital para o ser humano. Você pode simplesmente substituir por outros produtos. Isso cria um pequeno problema para o Brasil quando você concentra literalmente todas as forças na produção e massificação da venda do café no mundo. Simplesmente as pessoas podem não ter dinheiro para comprar e substituir por outro produto. Foi o que aconteceu também no Brasil durante esse período. Então, o principal produtor desse artigo no Brasil, o estado de São Paulo, vai acabar sentindo bastante a própria crise. O Brasil sentiu a crise de 29, mas esses grandes produtores de café sentiram o impacto também dessa própria questão da falta de venda desse produto, da baixa do preço do produto,
E pressionados, os paulistas resolvem romper a velha política do café com leite. Deixa eu explicar aqui para vocês, para quem ainda não sabe. Era um velho acordo que existia entre São Paulo e Minas Gerais, aonde cada um dos estados iria, numa sucessão eleitoral, conduzir ou escolher quem seria o presidente. Nesse caso, a vez estava sendo de São Paulo, ou seja, com Washington Luiz, que era o presidente, e ele, na próxima eleição, deveria apoiar um mineiro. Isso não vai acontecer. Eles vão romper, alegando a situação também da crise econômica, essa situação que estava se desenrolando no Brasil, e ao romper essa política do café com leite, o presidente da República, que deveria indicar um mineiro, e no caso Antônio Carlos, por exemplo, que era o governador de Minas Gerais, era o candidato natural, mas ele indicou o governador, ou como era chamado na época, o presidente, né, do estado de São Paulo, Júlio Prestes, como candidato. E aí Minas Gerais ficou, como era de se esperar, profundamente chateado com essa situação, e o Antônio Carlos resolve fazer uma aliança liberal. Uma aliança, ou seja, juntar forças para tentar derrotar o candidato Júlio Prestes. E aí, nessa aliança liberal, ele vai propor que Getúlio Vargas, que era o governador ou o presidente do estado na época, né, do Rio Grande do Sul, fosse candidato à presidência da República. E ele vai aceitar. E para vice, eles acabam escolhendo João Pessoa, uma espécie de representante dos estados do Nordeste, né, para juntar também mais votos nessa aliança liberal. Nesse caso, ficaria Getúlio Vargas como candidato à presidência e João Pessoa como candidato a vice. Passa-se os meses, temos as eleições, em 1º de março, quando temos a contagem dos votos, a máquina do governo simplesmente fez muito mais votos. Então, nesse caso, Júlio Prestes venceu a eleição. Getúlio teve um pouquinho mais do que 40% dos votos. Mas quem ganhou foi Júlio Prestes. Mas, pessoal, uma coisa é ganhar a eleição. Outra coisa é ser empossado. E como vocês podem ver, Júlio Prestes não foi empossado presidente do Brasil. Por quê? Primeiro, porque aqueles grupos que apoiaram Getúlio Vargas estavam profundamente chateados com essa própria situação de não terem chegado no poder. A crise econômica está piorando nesse cenário nacional também, no Brasil. Então, alguns grupos já começam a pensar em pegar em armas e, novamente, fazer uma tentativa de revolução para chegar no poder. Muitos deles eram membros daqueles grupos tenentistas, né? Como vocês viram, a Revolução do Forte Copacabana de 22, a revolta em São Paulo em 1924, a Coluna Prestes. Muitos desses grupos estavam descontentes, além de políticos que também estavam, obviamente, descontentes. Então eles já começam a articular ali uma tentativa de golpe. Isso se aprofundou quando João Pessoa foi assassinado por motivos pessoais. João Pessoa é assassinado por motivos pessoais. Não era especificamente aquela questão do golpe em si, mas criou as condições muito favoráveis, muito propícias, como vocês vão ver, para o estabelecimento do golpe, que já estava sendo articulado. Então, no dia 26 de julho, quando ele foi assassinado, essas condições agora estavam postas e, nesse caso, iniciou realmente a Revolução. No dia 3 de outubro de 1930, o golpe está estabelecido, as tropas estão nas ruas, esses grupos que apoiavam então a Revolução estão tomando o poder, e uma junta de governo é formada para tirar o Washington Luiz do poder, né? Ele ainda estava como presidente, né? O Júlio Prestes não tinha sido empossado, não tinha acabado o mandato de Washington Luiz. Então Washington Luiz é retirado do poder e Getúlio Vargas é convencido a subir na presidência do Brasil. E ele acaba aceitando, né? Como eu acabei de dizer,
e ele vai, né, assumir isso que ficou conhecido como governo provisório. Então, Getúlio Vargas agora está na presidência do Brasil, nessa fase que seria o governo provisório, ou seja, deveria durar no máximo alguns meses, mas como você já sabe, não vai durar alguns meses, vai durar muito mais. Getúlio Vargas começa a tomar medidas centralizadoras do próprio poder, né, criando condições para o estabelecimento de um poder cada vez mais pessoal. Entre elas, por exemplo, fechar o Congresso, tirar todos os governadores do poder e colocar interventores nos estados. Geralmente ali ex-tenentistas, né, aqueles grupos que o apoiaram para chegar no próprio poder, acabando nesse momento com aquilo que ficou conhecido como a República Velha. É claro que não é bem uma troca total de tudo aquilo que acontecia no Brasil, até porque Getúlio Vargas pertencia a esses próprios grupos também, ele não era uma pessoa totalmente de fora. Mas você tem uma mudança significativa nos rumos do poder no Brasil. Getúlio continua tomando algumas outras medidas ali para favorecer justamente aqueles grupos que o apoiaram, mas é claro que mesmo conseguindo cada vez mais apoio, ele vai ter grupos e pessoas que vão estar contrários ao governo dele. Nunca você vai conseguir total apoio àquilo que você pretende no país. Entre essas próprias medidas que também ele vai tomar é aquilo que o pessoal já estava exigindo, a elaboração de um novo Código Eleitoral. Esse novo Código Eleitoral criava, por exemplo, a Justiça Eleitoral, né, tirando aquela comissão de verificação de poderes, né, que era justamente para eliminar os adversários. E esse Código Eleitoral foi muito importante, né, porque criava também as condições para o voto secreto, e o voto também feminino. Finalmente foi regularizado aí para o Brasil todo também a própria questão do voto feminino. Além de, como eu já disse, o voto finalmente seria secreto. Então todos os maiores de 21 anos poderiam votar. Mas mesmo assim, devido principalmente à perda de espaço no cenário nacional e à crise econômica que estava se abatendo, o estado de São Paulo, alguns líderes políticos acabaram inflamando a própria situação e vão provocar uma revolta contra o governo. No dia 9 de julho de 1932, iniciou em São Paulo a Revolução Constitucionalista, que foi um dos grandes desafios que Getúlio Vargas teve que superar. É importante também enfatizar que o Estado buscou apoio em outros estados, mas ele não conseguiu apoio. Uma outra tropa, um outro grupo, meio que voluntário, vai participar e vai ajudar essas forças paulistas. Isolado, cercado, o Estado acabou se rendendo. A revolta não durou 3 meses, durou quase 3 meses, mas então essas forças governistas leais ao governo de Getúlio Vargas acabaram controlando e pondo fim à revolta constitucionalista de 1932. Depois da derrota das forças paulistas para as forças governistas em 1932, depois da derrota da Revolução Constitucionalista, Getúlio Vargas vai convocar a Assembleia Constituinte, ou seja, agora aquilo que eles estavam pedindo vai ser concedido, ou seja, em 1933, Getúlio vai chamar ali a Assembleia Constituinte, que vão elaborar uma nova Constituição brasileira, seria a terceira Constituição brasileira. E essa Constituição é uma Constituição bem liberal, bem avançada para a época, é uma Constituição democrática, muito importante para o Brasil, assim como eu estou colocando aqui para vocês, né, vocês podem observar algumas das principais mudanças que essa Constituição, que basicamente era a Constituição da Alemanha na época, foi colocada aqui para o Brasil. Então foi adaptada aos moldes brasileiros, para as perspectivas e necessidades do Brasil. Mas eu chamo a atenção para a continuidade do voto secreto. Getúlio, então, vai ser eleito presidente do Brasil em 1934 de modo indireto. Quero chamar a atenção para uma coisa, ele não foi eleito pelo povo especificamente, mas pelo Congresso, que vai votar nele, né? Era, por causa da Constituição, foi colocada que de um modo excepcional, tipo, só por essa vez,
o presidente iria ser eleito de modo indireto. Uma das alegações era que o povo brasileiro não estava meio preparado, né, para votar e escolher especificamente quem seria o presidente. Nesse caso, ele deveria ficar de 1934 até 1938, mas como vocês já sabem, vai acontecer um pequeno probleminha nesse período, aonde Getúlio vai acabar se prolongando. Quero chamar a atenção para uma coisa que estava acontecendo na década de 30, também no Brasil. E quando eu digo também é porque estava acontecendo no mundo. A radicalização e o fortalecimento dos grupos totalitários, tanto de extrema direita como também de extrema esquerda. Isso estava acontecendo no cenário internacional e também no cenário nacional. Então, desde 1932 que no Brasil tinha a Ação Integralista. A Ação Integralista era um grupo que tinha tendências fascistas e, de certo modo, nazista. Era liderado por Plínio Salgado, aqui no Brasil, e estava se fortalecendo nesse período, estava crescendo os quadros, estava crescendo os números dos seus membros no Brasil. Em outro ponto importante é que os membros da esquerda, e principalmente também da extrema esquerda, também estavam crescendo no Brasil. Então, em 1935, esse cenário brasileiro está ali se formando um radicalismo, acompanhando as próprias conjunturas internacionais, aquilo que está acontecendo fora do Brasil. Então, em 1935, a ampliação dessas forças, tanto de extrema-direita como de extrema-esquerda no Brasil, é notório no período da década de 30. A Ação Integralista está se fortalecendo. E no outro extremo, nós temos a fundação, a organização da Aliança Nacional Libertadora. Luiz Carlos Prestes, o mesmo Prestes, ali da coluna Prestes, vai participar dessa Aliança Nacional Libertadora. E cada vez mais ela vai ser puxada para a esquerda e, em certo sentido, para a extrema esquerda. Em 5 de junho de 1935, vai ser feito atos públicos, por exemplo, um discurso onde, entre outras coisas, o que foi pregado era a derrubada do governo, o fim do governo de Getúlio Vargas. E não podia dar outro, senão a própria situação do governo mandar fechar ou acabar com a Aliança Nacional Libertadora. Getúlio Vargas, ou seja, o governo manda fechar ou acabar com a Aliança Nacional Libertadora. Em novembro, nós temos um levante comunista no Brasil. Esse levante comunista se iniciou na cidade de Natal, também teve em Recife e inclusive no Rio de Janeiro. Alguns quartéis, alguns grupos ligados aos comunistas acabaram tentando tomar o poder. Cidades como Natal sofreram ali, por exemplo, com combates, com lutas que tiveram para tentar tomar o controle da própria cidade e durante certo momento tiveram o controle da cidade. A questão é que o governo já estava meio preparado, já estava sabendo um pouco sobre essa proximidade ou tentativa de um golpe, estava tendo algumas noções, então ele conseguiu desarticular rapidamente essa tentativa de golpe para, obviamente, derrubar o governo. Então o governo de Getúlio Vargas consegue controlar, acabar com essa tentativa de golpe, decreta, obviamente, o estado de sítio, manda prender muitos dos envolvidos, como, por exemplo, o próprio Luiz Carlos Prestes, a esposa dele e muitos outros comunistas. Deixa eu ser claro para vocês, porque vai ser importante. A esquerda brasileira, principalmente a esquerda mais radical, é desarticulada durante esse período, ou seja, ela é esfacelada pelo governo, aonde a pressão, a repressão é muito dura. E isso vai ser mais importante para vocês, porque o governo vai seguir no estado de sítio, durante um certo momento, até que em 1937 já está sendo planejado a nova eleição para 38, ou seja, Getúlio já vai sair do poder, está acabando os 4 anos de governo dele, mas uma coisa está acabando o mandato eleitoral, outra coisa é realmente ele querer sair do poder. E aí é onde vai aparecer o Plano Collor. Esse plano que foi elaborado por alguns membros do integralismo brasileiro, ligado ao governo especificamente. Quero ser claro que era um plano falso,
porque esse plano dizia que os comunistas estavam tramando um novo golpe, uma tentativa para derrubar o governo, o que não procedia, não é uma verdade, não é uma realidade do que realmente estava acontecendo, ou seja, era um plano falso, mas o governo aceitou como se fosse verdadeiro. E foi muito conveniente, porque a partir dessa situação do plano, da descoberta desse plano, foi decretado novamente estado de sítio, a pátria está em perigo, né, estado de guerra. E nesse contexto significa que não vai ter eleições e pouco tempo depois Getúlio está recebendo autoridade pelo próprio Congresso para atuar de forma decisiva para reprimir essa possibilidade do golpe. Dias depois ele está fechando o Congresso, assumindo cada vez mais poderes, ou seja, vai iniciar o Estado Novo, é um Estado ditatorial, é um momento em que Getúlio assume o governo como ditador, assim como também estava acontecendo em muitos países, né? Poucos países no mundo continuaram democráticos na década de 30. E o Brasil acompanhou esse momento. Então, em 37, é decretado aí o Estado Novo, Getúlio está no poder, suprime as forças, por exemplo, dos outros poderes, como eu já falei, ou seja, do próprio Congresso, que é fechado, e literalmente o pessoal é mandado para casa e ele vai governar e fazer as leis por decreto-lei, e vai seguir os rumos aí de um governo ditatorial, com tendências fascistas no sentido do controle, né, do governo sobre a própria população. E é claro que ele vai usar, é importante lembrar também para vocês, duas estratégias muito simples. A primeira é a própria repressão sobre aqueles que são os opositores, para justamente reprimir, coibir, assim como também propaganda, né, o departamento de imprensa pública que vai sendo criado e fortalecido, né, durante esse período. Getúlio foi muito hábil também nessa utilização da propaganda pública, criando ali um personalismo, né, de um paternalismo sobre essa massa, sobre a própria população brasileira, mas também vai dar um crescimento industrial, um crescimento econômico brasileiro. Então você tem de um lado repressão e de outro lado um crescimento econômico que realmente vai sufocar algumas vozes que eram obviamente contrárias ao governo de Getúlio. Então ele vai seguindo o governo. Em 1939 iniciou a Segunda Guerra Mundial. Não é novidade para vocês, eu sei que vocês sabem, que vocês já vêm estudando sobre isso, mas também sabem que o Brasil não vai entrar na guerra nesse momento. Então, em 1941, especificamente, em dezembro de 1941, os Estados Unidos vão entrar na guerra, né? O Japão acabou bombardeando Pearl Harbor, a base naval no Havaí, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos entram no conflito. Esse bombardeio foi no dia 7 de dezembro, então não podia dar outra coisa a não ser a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então os Estados Unidos agora começam sim uma certa pressão, para que o Brasil entrasse na guerra, obviamente do lado deles. Eles precisavam do Brasil, principalmente ali das regiões como do estado do Rio Grande do Norte, especificamente a cidade do Natal, para criar uma base aérea, né, para o pouso dos aviões e assim progressivamente ampliar seu esforço de guerra nessa conjuntura internacional. Então o Brasil começa a ser, né, no caso, pressionado, entra em negociações. De fato, resumindo aqui para vocês, que eu não posso me prolongar muito não. Em agosto de 1942, o Brasil declara guerra ao eixo. E quem é o eixo? Alemanha, Itália e Japão. O Brasil vai declarar guerra. Mas também eu quero enfatizar uma coisa. O governo de Getúlio Vargas não queria ir para a guerra. Então, enquanto ele pôde adiar, prolongar, deixar para depois, mandar tropas, enquanto ele pôde fazer isso, ele fez. Então, o Brasil entra na guerra em 42, agosto de 1942. Mas o Brasil só vai mandar tropas. Tropas só vão chegar na Europa, especificamente na Itália, em 44. A guerra termina na Europa em 45. Então, é importante lembrar que poucas tropas foram realmente enviadas para lá.
né? O que de certo sentido é bom, porque você não teve a morte de muitos brasileiros nesse próprio conflito. Mas é também importante ressaltar para vocês que as tropas brasileiras que foram para lá foram muito elogiadas, foram heróis. É muito importante ressaltar o soldado brasileiro e a luta desse soldado, o heroísmo, principalmente em algumas batalhas, como a Batalha de Monte Cassino. Muito importante. Mas a guerra acabou, como eu já falei, em 1945. Então essas forças de oposição aqui sobre Getúlio Vargas estão se avolumando. Até porque, nesse caso, os Estados Unidos é a grande potência que venceu a guerra contra a Alemanha nazista. E em outro extremo você tem a União Soviética. Então essas duas nações são as grandes vencedoras e elas vão ter um poder e influência muito grande sobre os demais países do mundo. Isso inclui o Brasil. E mais especificamente o Brasil com os Estados Unidos. Nesse caso, as forças internas estão se moldando para retirar Getúlio Vargas e ele vai ser retirado em 1945. Ele ainda tentou manejar para ficar através de uma eleição, tentou, mas não conseguiu. Ele vai ser retirado do poder, mas deixou tudo pronto para que se processasse uma eleição. E nesse caso, quem foi eleito foi Eurico Gaspar Dutra, por sinal, amigo de Getúlio Vargas. Mas que depois não vai ser tão amigo assim, né? No sentido que Getúlio vai ter que romper com ele, até porque ele pretende voltar no futuro, né? Eleito pela primeira vez no Brasil, Getúlio ainda vai voltar nesse caso. Então, gente, é isso aí para vocês. Nós abordamos os principais pontos. Essa aula está muito resumida, sei disso, para vocês. Depois nós vamos preparar outras ali onde vão descrever cada uma dessas fases de uma forma mais detalhada, né, mais abrangente, para aqueles que precisam entender um pouquinho melhor esses próprios acontecimentos. É importante então ressaltar para vocês que sim, o Brasil teve crescimento econômico, teve crescimento industrial, né? Getúlio criou essas condições muito favoráveis ali, guiado por um Estado, né? Mesmo que ditatorial, mas um Estado que criou condições favoráveis para essa dinâmica de crescimento e industrialização do Brasil, que o Brasil vai seguindo esse próprio processo nas décadas seguintes. Então, ele vai criar algumas empresas muito importantes para essa própria dinâmica de desenvolvimento industrial, né? O Estado ali como grande guia para o próprio desenvolvimento do Brasil, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, essa mesma que ainda hoje existe, a própria Companhia Siderúrgica Nacional também existe, embora agora privatizadas essas indústrias, e a Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco, entre outras, entre muitas outras empresas importantes para essa dinâmica de desenvolvimento, a indústria pesada, a indústria de base. Isso foi muito interessante para esse próprio crescimento que o Brasil vai ter. Então é isso, e como eu já disse, em outros momentos nós vamos detalhar melhor cada uma dessas fases do governo de Getúlio Vargas, mas para que a gente não se prolongue muito, estamos encerrando nesse momento essa aula. É muito importante para todos vocês que estão chegando agora que se inscrevam no canal, assim como também dê o seu like. Não se esqueçam também de ativar aqui o sininho. E outra coisa muito importante para todos vocês que têm me acompanhado é vejam as descrições dos vídeos. Nós temos colocado ali algumas coisas importantes, assim como alguns indicativos de livros, dependendo da videoaula, um mapa mental ou outras coisas a mais. E é isso aí, pessoal. Estamos encerrando e até a próxima!